estou aqui um pouco na expectativa. Na Ah, expectativa? Maravilha. sim, porque Então, se calhar, para explicar o conceito deste vídeo, aqui o que nós decidimos foi fazer um 11 ideal da liga, mas na verdade é um 11 dos jogadores que nós acreditamos que são mais promissores e também, ou seja, mais promissores, barra mais desconhecidos e que podem vir a dar promessas para integrar, no fundo, o plantel do Porto, Benfica, Sporting ou Sporting de Braga no futuro. Não sei se querem fazer algum comentário inicial, alguma nota a dar aos ao nosso imenso auditório, ou se avançamos já. queria só dizer que esta equipa que nós fizemos foi um misto da opinião dos três. Portanto, se calhar os três teríamos três equipas distintas e isto acabou de ser a fusão, acabou por ser a fusão das nossas opiniões. Sim, este é um vídeo em que Sim, estamos a cooperar em vez de estar a concorrer uns contra os outros e que é, no fundo também é um 11 ideal, não é? Daquilo que nós achamos, o 11 que nós achamos que pode ser o ideal, excluindo também os quatro clubes, por norma, tradicionalmente acabam nos lugares cimeiros da classificação, o Porto, como tu referiste. Não tem necessariamente de dar o salto, há até jogadores que já construíram alguma carreira num clube onde eles estão neste momento e, portanto, não tem necessariamente de dar o salto, mas a dar, se fôssemos nós os treinadores de bancada dos três grandes e do Braga, possivelmente iríamos pescar estes jogadores aos seus clubes, sim. sim, serão os jogadores com maior potencial dos seus clubes, apesar de, ou seja, não obrigatoriamente os jogadores que estejam a jogar melhor, por exemplo, posso já avançar com uma das discussões que tivemos aqui, prendeu-se muito com o David Simão, por exemplo, que na verdade é um jogador que está a fazer uma boa época no Aroca, mas que dificilmente poderá já dar o salto dada a idade que tem. Pronto, como exemplo, acho que funciona bem. Exato, ou seja, a especificar alguns critérios seria sempre a idade, uma idade, quanto mais jovem melhor, seria se Uhum, calhar a sua recém-chegada à liga, não é caso obrigatório, mas exato. é uma coisa que é um critério a ter em conta, o facto de ser aquele fator revelação, não é? O fator revelação deste ano, são as performances, é muita aposta de pescada da nossa parte, porque esta se calhar, atrevo-me a dizer, é a nossa previsão mais arriscada de todas, porque, quer dizer, não Acho que sei, esta é muita opinião. Acho que sim, é muita opinião. esta é defensável. Acho que é defensável. Na verdade, nunca ninguém nos vai provar certo ou errado. A não ser que algum destes deixe de jogar futebol, não é? Sim, Nos próximos meses. mas Agora, sem imagina que dúvida. algum deles acaba no 11 ideal eleito na Liga em maio ou em junho, ou quando se atribuem esses prémios. Se calhar aí podem-nos provar é certo. Agora o errado é como tu dizes, se É calhar. isso. Ninguém nos pode provar errado, pode nos provar é Exatamente. certo, exatamente. Bem, mas sem mais demoras, se calhar vamos avançando, não é? Avançamos com umas menções honrosas primeiro. Aqueles que quase integraram o 11 titular, mas que acabaram por não figurar. Temos aqui dois guarda-redes. Vamos, se calhar, começar pelo primeiro, João Gonçalves, do Boa Vista. Sim, ou seja, acho que podemos ter aqui, na verdade, eu ia fazer a análise do João Gonçalves e do Arrabarrena igual. Na verdade, apesar de eles não serem jogadores idênticos, não é? O João Gonçalves é um jogador mais novo que apareceu pela primeira vez esta época, ou pelo menos assumiu-se pela primeira vez esta época como titular da baliza de uma equipa que, ao momento a que gravamos, é líder da liga. E um líder que tem feito bons jogos e que é surpreendente que esteja nesta posição neste momento. Como tal, acho que merece o destaque, sendo um jovem português, um jovem que pode ter potencial para dar o salto. O Arrabarrena, ou seja, sendo um jogador mais velho, acho que é dos jogadores mais velhos que temos aqui no nosso plantel, pelo menos entre menções em rosas e plantel, e que é um jogador que está a fazer uma ótima carreira também esta época pelo Aroca, pelo menos até agora, que já defendeu um penalti no Dragão em condições muito, muito difíceis, e que provavelmente irá fazer um resto de liga bastante bom. Pelo menos nós assim o prevemos. Deixa-me Não só sei dizer se... uma coisa. Deixa-me só Força. dizer uma coisa. As últimas cinco prestações do João Gonçalves, de acordo com o Flash Score, que é aquilo que a gente segue, obviamente que isto é um bocado subjetivo, mas pronto, são classificações que os jogadores recebem. Em todos os jogos ele sofre golos, ou seja, o que tradicionalmente lhe tiraria pontos, ainda assim acaba com, desde o Benfica, em que tem 7-1, 7-2, 7-8, 7-1, e agora no último jogo do Boa Vista contra o Chaves teve 9, em que sofreu um gol na mesma. Portanto, Sim. este João Gonçalves é mesmo um talento a ter em conta. Ele Ah, tem. a segunda parte do João Gonçalves contra os Chaves foi muito boa, porque o Boa Vista já tinha resolvido o jogo praticamente na primeira parte. E a segunda parte foi um bocadinho Chaves a carregar.
e o João Gonçalves segurou muito, à exceção do gol que sofreu, obviamente, segurou muito bem a baliza. É enganador o resultado na medida em que o Chaves entrou mesmo bastante forte, e se forem até ver as estatísticas vão ver isso. Eles fizeram bastantes remates à baliza e o João Gonçalves teve exímio. Ok. Então agora se calhar passamos para o Limata. Também não queremos Eu, ficar muito tempo nestas eu só, menções eu só queria honrosas. lançar uma pequena aposta, a minha aposta de pescado. Força. Para mim, neste momento, o Arrua Barrena é melhor que o Adam. E pode ser assim algo mais pronto, lá estava aposta a pescar, porque não está a jogar no Aroca, está a jogar no Sporting, mas dado o momento de forma do Adam e dado o momento de forma do Arrua Barrena, eu preferia mil vezes dar-me mais segurança, se fosse Sportingista, ter um Arrua Barrena na baliza do que neste momento o António Adam. Ok. Portanto, não sei se Acha- vocês achas, concordam, não sei se achas que alguém dos concorda. chamados, achas que dos chamados quatro grandes, o Adem é o pior guarda-redes, o guarda-redes em pior forma? Acho que está É. entre ele e o Mateus, honestamente. Mas, por exemplo, o Mateus, não sei, à data que nós gravámos o jogo do Farense já passou, ele cometeu um erro e custou se calhar o jogo ao Braga. Mas Mas espera aí lá que a está, o data Alves dá mais segurança. Espera aí, que é a data que nós estamos a gravar, o Benfica acabou agora de vencer o Portimonense. É verdade que o Trubin faz uma defesa de um penalti importantíssimo, porque nega o gol do empate ao Portimonense e depois é a partir daí que o Benfica faz o 3-1. Mas em termos de forma, eu não posso pôr ainda, acho eu, não podemos pôr o Trubin acima do Adam, ainda por estar numa fase de adaptação e porque tem cometido erros crassos, não é? Não, não, Acho que é precoce dizer isso. Acho que é precoce dizer isso agora. não Sim, eu sei, acho que também, eu também não diria isso, mas percebo, compreendo. tá. Bem, mas vamos Bem, passar mas então, passamos porque. então ao Então, passamos Limata. à Exatamente, próxima. vamos ao Limata. O Limata acho que foi mais insistência minha, porque Foi bastante. é mais porque ele sentou um jogador que eu pensava que ia ser um dos jogadores revelações, a revelação da Liga Portuguesa, fora dos quatro grandes, que seria o Gustavo Sá. E o Gustavo Sá não tem tido minutos porque o Limata tem estado bastante bem ao serviço do Famalicão. É um médio ofensivo centro, é rápido, decide muito bem no último terço e efetivamente tem razões para estar neste momento a titular à frente do Gustavo Sá. Não, acho que quando nós estávamos a conversar fui eu que sugeri, não sei se algum de vocês concorda também com aquilo que eu disse, ou se preferiam que algum tivesse nas maçãs honrosas, obviamente já vamos ver quem é que está no 11 titular. Não sei se eventualmente vocês concordam também. Não consegui ver ainda nenhum, ou melhor, vi, mas nunca me chamou a atenção o Limata, mas assumo que Por isso seja mesmo é que uma. também ainda só está nas Está nas menções menções honrosas. honrosas, e Exatamente. precisamente só está apenas nas menções honrosas porque não é unânime. Mas sim, acho que é um jogador novo, tem 19 anos, entrou, salvo erro, esta época no Famalicão, vindo de um clube não muito relevante na Finlândia. Veremos. Tem jogado, mas não tem sido titular absoluto. Tem sido suplente em alguns jogos. Veremos o que é que vem aí. Exato. Passando agora para a frente, temos um jogador de Vitória, o Manu, Uhum. também novinho, 22 anos. Ah, à data em que estamos a gravar, atenção, este é daqueles casos em que ele já está há alguns anos no Vitória, ele já jogou, esta época já leva 6 jogos, o que não aconteceu na época passada, em que só fez um. Porquê? Porque ele na época passada ainda era do escalão B do Vitória, onde também só tem 2 jogos, portanto não tem Ele, grande. na, ver- ele, na verdade, a época passada era do Feirense. Ele destaca-se no Feirense e depois vai para o Sim, Vitória e tem pouca oportunidade no Vitória, mas sim. mas roda na B primeiro. Roda na B. Roda alguns jogos, faz 2 jogos na B e um jogo na equipa principal. E Sim. parece que este Mas, ano sim, mas pegou este ano é que destaque. pegou destaca, exatamente. Exatamente, pegou destaque. Acho que agora, como o Guimarães está a uma necessidade de eles recorrerem agora ao escalão inferior, à equipa B, e se calhar mesmo até aos Júniors, e como está lá, vamos ver vários jogadores, se calhar a partir da formação do Vitória, agora a crescer, vamos ver se o Mano vai ser um deles. Temos também a questão acho que salvo erro, o João Mendes também veio de lá. Não sei se ele foi contratado, se é mesmo da formação, mas vamos ver agora recorrentemente jovens a entrar no plantel do Guimarães, do Vitória, aliás, corrijo, e vamos ver como é que vai ser esta época. Um caso parecido é o jogador seguinte, o Bellumi, também o ano passado andava a rodar no sub-23 do Farense, fez
ele tem números interessantes, aqui de acordo com o Flashscore também. No ano passado tem no Farense Sub-23 5 jogos, marca 6 golos, portanto mais golos do que jogos. Depois ainda faz uma perninha num jogo da equipa principal. E esta época é que também já pegou destaca, tem 6 jogos, 2 golos e 2 assistências. Este sim, por pouco não integrou, se calhar Sim, pelo fator incógnita ainda, não é? Mas eu, por pouco não eu, integrou o 11 uhum. inicial. Eu acho que este era o jogador dos que temos aqui mais capaz de ter integrado, está giro isto, integrado o nosso 11 inicial. Mas Não, sim, mas é um, como vão ver agora também, não foi só por causa disso, que ele efetivamente é muito bom, foi, mas também porque os é concorrentes isso, também é isso. são. Não entrou por causa da concorrência. Claro, E já vamos ver quais é que são os Tinha concorrentes, e capacidade para antes entrar. disso, claro. exatamente, antes disso vamos ver também, vamos fazer aqui a última menção honrosa, que nós queríamos fazer mais, não queríamos tornar o vídeo assim demasiado grande, há muita qualidade na Liga Portuguesa, mas ficámos por 6 e o último agora é o Clayton. Um grande jogador, Casa Pia, já provou na época passada que é um grande jogador e acho que esta época vai dar continuidade. E tem Tá. capacidade, se calhar, para integrar um plantel dos grandes em segunda linha e talvez, quem sabe, um titular. Está a fazer um pouco aquilo que do lado do Sporting o Paulinho também está a fazer. Ou seja, o ano passado teve muitos jogos e apenas 4 golos. Este ano já leva 3 jogos, 3 golos em 6 jogos. Portanto, está a aproximar-se dos números da época passada, com um número de jogos muito inferior. Portanto, é também um caso a seguir em conta. Isto partindo do princípio que está numa equipa com muito menos argumentos ofensivos e capacidade ofensiva que o Sporting e, portanto, mais mérito ainda para o Clayton, não é? Sim, claro. Sim, e de destacar também que dos 3 golos que marcou, um foi marcado ao Sporting, o outro foi marcado ao Boa Vista, É que são verdade. neste momento Ah, equipas de topo de tabela. Mas Portanto, pronto, vamos acho que então. tem aqui valor. É capaz de ser dos jogadores também assim mais velhos que temos nesta escolha, porque tem 24 anos, mas vamos a isso. Vamos a isso. Vamos ao 11. Vamos ao 11 inicial então, e começamos, claro, com a posição do número um, a posição do guarda-redes, em que temos o Luís Júnior do Famalicão. O Luís Júnior, só para dar aqui uma introdução, faz. Eu sinceramente não conhecia o Luís Júnior, apesar de ele já estar no Famalicão há bastantes épocas, ele já está desde 2020, 2021. Eu não conhecia o Luís Júnior, vi num jogo eu não sei se agora foi com o Sporting ou com o Braga, eu acho que foi com o Sporting, em que ele faz uma partida muito, muito, muito boa, com defesas ali de reflexo muito rápidas e muito ágeis, aliás. Depois continuei a seguir a prestação dele nos jogos seguintes. Ele tem agora um 8.5 contra o Aroca, por exemplo, em que mantém clean sheet. Também já manteve clean sheet contra o Farense, manteve clean sheet contra o Moreirense. Portanto, é um jogador que, aliás, o Famalicão é das defesas menos batidas deste campeonato. sim, sim. À semelhança daquilo que eu disse do João Gonçalves do Boa Vista, o Luís Júnior teve uma segunda parte semelhante contra o Aroca. O Aroca teve a insistir bastante na segunda parte, o Famalicão estava a ganhar 1-0 e foi o Luís Júnior que segurou. Acho que aqui é unânime, os três concordamos que é uma questão de tempo, não só pelo potencial dele, porque acho que é um jogador com 22 anos, salvo erro, mas também, ah, mas também pela qualidade que ele tem apresentado ao longo dos anos, que é uma questão de tempo até ele dar o salto. Porque um jogador como ele, um guarda-redes como ele, com a idade que tem, toda a gente sabe que o pico dos guarda-redes costuma ser por volta dos 30, 31, se calhar, e, e pronto, acho que é mesmo uma questão de tempo até algum dos grandes ir buscar. Estamos a falar, se calhar, de um Sporting que está com um Adam agora com mais menos em forma, um Benfica entre o guarda-redes, entre Samuel Soares e o Trubin, e o Diogo Costa, se calhar, em vez de sair, eventualmente, pela qualidade que apresenta, se calhar sonha com patamares mais altos. Acho que o Luís Júnior é uma alternativa interna bastante, bastante interessante para os três grandes. 4, se incluímos o Braga, mas não sei se estou a ver o Mateus a sair tão cedo. Só para sublinhar, o Famalicão é de facto a defesa com menos gols feridos, tem apenas 3, quando o Sporting, o Adam, estavas aí a falar, tem 4, o Casa Pia tem 4 também, e pronto, e é isso. O Famalicão é de facto a equipa com menos gols feridos. O Famalicão tem mais um jogo com o Sporting, ainda assim. Ah, Mas sim, perfeito. eu concordar com tudo o que vocês disseram até agora. Eu acho que a única razão, e isto é uma discussão que tivemos, porque se deveríamos incluir o João Gonçalves ou o Arrobarrena ou o Luís Júnior, porque eram 3 guarda-redes muito bons, e acho que a nossa escolha acabou por recair naquele que nós vemos claramente que daqui a pouco tempo estará numa equipa de topo. Sim, Porque também tem vindo a demonstrar já.
nas épocas anteriores, ou seja, desde 2020 que o Luís Júnior agarrou a baliza do Famalicão, com melhores ou piores prestações, mas esta época acho que se vai claramente mostrar como um guarda-redes de excelência para um patamar mais elevado. E por isso é que figura aqui neste 11. Propunha agora, se calhar, avançarmos para os defesas. Para a dupla de Sim, sim. centrais, exatamente. Uhum, Temos o Otávio também do Famalicão e temos o Gaspar, que é Londa Gaspar, não é? Se não me falha a memória, do Estrela da exatamente. Amadora. Começando se calhar pelo Otávio, porque é para seguir na onda do Famalicão. O Otávio tem os últimos 5 jogos também tem um fora da equipa, porque acho que ele veio um vermelho contra o Sporting, não é? Mas de resto tem boas prestações, sempre ali na casa dos 7,5, dos 8. No último jogo, inclusive, à altura que estamos a gravar, foi contra o Aroca, marcou um gol. Ele é um central também com essa veia de goleador. Não sei se é goleador, mas pelo menos marcou um gol e foi clutch. Uh, É um jogador que parece estar a pegar destaque na equipa do Famalicão depois do ano passado ter feito apenas 9 jogos e pronto, e é um nome a ter em conta. E também destacar a postura para defesa central e para a idade que tem, é um jogador com muita maturidade. Sim, esqueci-me de referir Ah, que ele tem apenas 19 sim, anos, exatamente. sim, tem apenas 19 anos, lá está, é um jogador bastante jovem. À semelhança do António Silva, também diria que o forte dele é a mentalidade mesmo. E lembro-me do jogo do Sporting que o Gyökeres teve muita dificuldade em ultrapassá-lo. E acho que é um jogador com bastante futuro. É uma questão, também, à semelhança do Luís Júnior, se calhar, é uma questão, ainda com menos tempo na Primeira Liga, é uma questão de tempo até ele dar o salto também. Concordo. Acho que é isso mesmo. Ou seja, acho que o Otávio é um jogador pela postura que tem, pela forma como joga, a forma como se posiciona em campo, pelo desarme, e mesmo pela saída a jogar, é claramente daqueles centrais que os treinadores hoje em dia, centrais completos que os treinadores hoje em dia mais gostam. E acho que vai claramente dar o salto nos próximos tempos, ainda por cima tendo 19 anos. E acho que vejo muito disso também no Gaspar, sendo que o Gaspar, no entanto, tem já 25, apesar de ter aparecido há pouco tempo na ribalta, digamos, ou pelo menos antes militava pelo Estrela da Amadora e a época passada foi titular, mas não, tendo a jogar na segunda liga, não se destacou tanto. Esta época, claramente pelos jogos que fez, tem vindo a ser um destaque. É internacional angolano. E acho que, apesar de ter despontado à tarde, se podemos dizer, 25 não é tarde, mas também não é um jovem, digamos, acho que rapidamente poderia ter aqui, se continuar estas prestações ao longo desta época, poderá estar aqui prestes a dar um salto para uma equipa de maior valia. Sim, e é um jogador Concordo. muito constante também. Também tem tido o Estrela, portanto, não tem um registro tão vitorioso como tem outras equipas que nós já falámos aqui. Tem até uma defesa que também sofre alguns golos. Ainda assim, tem sempre prestações na ordem dos 7, 7,5. Também é um jogador que consegue manter um certo nível de constância, o que para um central é bom, porque de vez em quando eu lembro-me de vários centrais que já passaram pela Liga Portuguesa até nos três grandes, que fazem grandes jogos, mas depois no outro metem umas fífias e, aliás, o próprio Coates, né, que agora está um central de renome, teve umas épocas e é um central mesmo, e teve umas épocas tremidas, que fazia grandes jogos e depois metia umas fífias, parece que o Gaspar sabe manter uma constância que é bem-vinda nos centrais. Por acaso, acho que aí não podemos avaliar ainda. Eu acho que esse é o tipo de coisas que só se avalia quando chegam efetivamente a um patamar superior. Porque, na verdade, acho que ninguém teve a ver o último jogo que ele fez, que é o Chaves Estrela da Amadora. Acho que não sabemos se ele cometeu fifis ou não, em princípio pela pontuação não, mas que realmente não, acho que penso que é mesmo é o fator que apenas se pode avaliar após a contratação. Ok, eu estava a basear-me sim nas pontuações que lhe são atribuídas, claro. Acho que vamos começar agora aos próximos jogadores, Sim, às sim, laterais. podemos Começar a avançar chegar para os pelo lateral laterais. direito. Exatamente. Começamos Sim, agora pelo Pedro Manhã, se calhar. sim, acho que podemos começar pelo Pedro Malheiro. O Pedro Malheiro, na verdade, é um jogador que esta época surpreende pela veia goleadora sendo um lateral. Tem feito boas exibições, tem conseguido marcar golos,
e está na equipa que hoje, neste momento, se encontra em primeiro lugar. Como tal, acho que para um lateral direito fazer em 5 jogos 2 golos e uma assistência, acho que é um arranque bastante promissor de um jogador que tem apenas 22 anos e que pode chegar facilmente a outros patamares. O Lelo é um jogador que já despontou, digamos, podemos dizer assim, o ano passado, já atraiu algumas atenções o ano passado, e este ano acho que a manter a consistência que mostrou o ano passado poderá saltar também para um grande. Aliás, nós O Lelo até. é uma surpresa não ter já saltado É o ano isso, passado, Exatamente, honestamente. exatamente. Porque Já se acho que o Lelo falava. já se falava, já tinha mais Sim. da qualidade, havia falta disso no Benfica, no Braga, no Sporting, ah, e acho que era um jogador que iria claramente acrescentar. Numa primeira fase, se calhar iria só integrar o plantel e numa segunda, e depois mais tarde seria até jogador chamado regularmente ao 11 inicial. Sim, Mas pronto, houve rumores de transferência. veremos. Eu lembro-me que houve rumores de transferência no defeso, mas depois parece que não se acabaram por concretizar. Ele também ainda é novo, parece estar a fazer aquilo que o Alberto estava a dizer, que é o Alberto, é engraçado que se hoje chama Alfredo também. Mas tudo bem, não importa. Ah, chamas-te Alfredo, mas não tem mal. Não tem mal que eu não me importo do nome, é um nome tão bom que tu tiveste que imitar-me. Ah, Ok. Pronto, podemos tentar mudar, assumir para que fazer Esquece. Por quebrar amor aqui de... a fourth wall, não O é? quê? Nós não nos chamamos Álvaro Alberto e Alfredo? Pois é. Oh meu Ah, Deus. não pode Está ser. bem. Então, pronto, a gente já muda, a gente já muda. E pronto, e entretanto, ele parece estar a O manter que a é que estavam a consistência. dizer? Não sei o que é que estavam a dizer. Não vi nada, não vi Exato, nada, exato. não sei o que é que acabou de acontecer. Não sei. Vocês já se têm de Estávamos ir a ao dizer médico. que o Lelo parece manter a consistência de tal maneira que adivinha-se realmente para breve um possível salto para uma equipa das posições mais ambiciosas à conquista do título nacional. Se calhar passamos agora para os médios, não sei se já querem fazê-lo, depois Sim, sim, desta, força. desta confusão dos nomes. Temos Quais aqui nomes? dois. Quais nomes, exatamente? Temos aqui dois, o Pablo Roberto através do Casa Pia, sim, do Casa Pia, e o João Marques do Estoril. Ah, não sei, aqui o João Marques teve, eu sei que na altura da preparação e da nossa tentativa de chegar a um consenso para o estabelecimento deste 11 inicial, o João Marques não foi unânime. Há que realçar que nós tínhamos dois jogadores para escolher num leque de vários jogadores com bastante potencial na Liga Portuguesa. Não é que sim, Nós, foi muitos, não é? Exatamente. nós decidimos não só pela probabilidade que esses jogadores teriam para chegar a um outro patamar, mas também pelas exibições que estão a ter até o momento. Também queríamos dar alguma variedade ao número de equipas que nós tínhamos também. Ah, em minha defesa, eu não estava a favor do João Marcos integrar. Mas dado que as últimas exibições ele tem efetivamente mostrado que tem capacidade, acho que ele merecia, até pelas classificações. E eu não pude discutir muito, porque ele efetivamente teve umas boas classificações. Pelas Eu tinha várias classificações. opiniões. Tu não Ah, devias discutir muito, mas Pois, pudeste. pelas não, classificações não, e, pelo, não e porque. pelos números que ele apresenta, porque atenção, O, deixa-me só o homem, é interromper-te um isso, é bocadinho. isso, é isso. Deixa-me só Vai, vai. interromper-te um bocadinho. Ele tem prestações, então, como tu estavas a dizer, classificações muito boas, na ordem dos 7 para cima e dos 8 até, mas tem, nos últimos 7 jogos, ele tem um gol, uma assistência, um gol, uns 90 minutos completos. Depois ele é internacional sub-21, em que marca um gol no jogo contra a Bielorrússia. Depois marca outra vez um gol contra o Gil Vicente e agora no último jogo contra o Vizela assiste. Portanto, o Estoril não está numa boa fase do campeonato, mas o homem não é por culpa dele. E eu Não, acho que mesmo nesta equipa, ele destacar-se desta maneira, acho Uhum. que é muito mérito, não é? Tem O muito homem, mérito. o homem em seis jogos pelo Estoril leva 3 gols, duas assistências este ano. Com 21 anos. Com 21 Sendo anos. sendo um jogador que essencialmente aparece na segunda metade da época anterior, e que, pronto, para se adaptar à Liga fez 11 jogos, mas não mostrou qualquer gol ou assistência nesse período. Portanto, nota-se aqui uma clara evolução do, Ele do jogador. afinou, Acho. exatamente, ele há afinou a que, sua E é um contribuição. jogador de 21 anos, portanto. sim, mas há que também ter em conta, pronto, que temos neste momento, salvo erro, 5 jogos para analisar desta época. Seis. E aquilo que eu estava, 6? Pronto, seis, Uhum. seis. Não sei como é que ele foi, não sei como é que ele foi no último jogo, honestamente. Acho que contra o Vizela
Fez uma Ah, assistência, jogou os ok. 90 minutos, teve Dois minutos, 7.8 mais de rating. Ok, pronto. Então, mais uma boa exibição, claro, obviamente para me calar, mas eu também queria evidenciar, e acho que eu não estou a dizer que o João Marcos não é um bom jogador, atenção. Queria apenas dizer que, na minha opinião, acho que o Yusuf tem mais probabilidade, pelas características que apresenta. Se calhar é um jogador que não vai ter tantas classificações boas, mas ele, as características que apresenta e a função que tem em campo, se calhar não o permite ter classificações tão boas e não lhe permite chegar tanto à frente como se calhar chega o João Marcos, que tem mais probabilidade de fazer o último passo, tem mais probabilidade de rematar. O Yusuf tem mais bola nos pés na fase de construção e um pouco na fase de criação, e portanto, se calhar, não chega tanto à frente e não tem tantos gols. E nós sabemos que as classificações muitas vezes para os jogadores de campo são muitas vezes baseadas com base nos gols e nas assistências que fazem. E foi só nesse critério que eu quis pôr o Yusuf à frente, porque daquilo que eu tenho visto do Famalicão e da coesão defensiva dele, ele é muito responsável também. Não só o Otávio Luiz Júnior, mas também um bocadinho o Yusuf. Isto é Um, aquele mimo puro e duro. Ele é João Marcos, não interessa ao Álvaro. Se ele fosse Johnny Marquinhos ou John Marks, já não, era tipo 50 milhões para cima, não é? Basta ver o isso é jogador que está ao completamente lado dele, mentira. que se chama Paulo Roberto, e como tal entrou no 11. Exatamente, Primeiro, exatamente. primeiro, o Se Paulo fosse, se Roberto fosse não foi, Paulo Roberto, estava fora. O Paulo Roberto não foi sugestão minha. E segundo, eu Eu sei, sugeri sei, também. foi minha. Eu também vos referi. Olha, então o mesmo também se aplica a ti. Mas Já lá o vamos, jogador que eu ok. sugeri foi o Yusuf, pronto, pelas coisas que eu já especifiquei. E também acho que é um jogador que ainda não tem muito tempo de jogo, mas vai em breve arrebentar, que é o Diogo Nascimento. É um jogador do Vizela que eu comecei a acompanhá-lo quando vi o jogo contra o Benfica. Ele entrou muito, muito bem. O Benfica salva que estava em 2-0, o Vizela marcou 2-1. Por causa da entrada do Diogo Nascimento, ele tornou o jogo do Vizela muito mais fluido, muito mais ofensivo, e encostou o Benfica um bocadinho às cordas. E também queria colocá-lo. E como podem ver, ele não se chama Porn, não sei quê, portanto, não Ai, sei, credo. Meu Deus. não tem nenhum nome assim particular. Talvez no É 11 ideal da época portuguesíssimo. 24-25 o Diogo Nascimento possa integrar. Desta vez quem integrou foi o Pablo Roberto. A gente tem que se focar no jogador do 11 inicial que aqui está. Deixa-me só dizer que a sugestão foi do Alberto, mas que eu sublinhei completamente porque, à semelhança um pouco do João Marcos, o Pablo Roberto nos últimos 6 jogos tem um gol, depois joga 69 minutos, Ok. depois tem uma assistência, depois tem outro gol, depois tem outra assistência e agora jogou outra vez 82 minutos contra o Vitória. Acaba por não contribuir com não fazer nenhuma contribuição direta para gol, mas ou seja, também é um jogador que está ali nos 8.8, 8.3, 7.7, 7.7 e com números também, portanto, a contribuir para a equipa, para o estado da Sim. equipa. É um jogador que leva em 6 jogos 2 golos, 2 assistências. É números É, muito parecidos com o João Marcos e acho que acima de tudo, é um jogador que chega a esta época à exatamente, Liga Portuguesa exatamente. vindo de um perdido Remo da Série C Uhum. brasileira e acho que tem aqui potencial Acho que o para mostrar scouting do mais. Casa Pia, exatamente, Sim, o scouting exato. do Casa Pia fez aqui uma boa descoberta, uma boa Acho que foi uma descoberta. bela descoberta, é Passando verdade. agora, E como tal, acho que entra direto neste 11 de potenciais promessas, digamos. exatamente, passando agora para a dupla de extremos. Vamos incluir mais um jogador do Boa Vista e um jogador do Aroca, o Tiago Moraes e o Cristo. Não sei por quem quer começar. Podemos começar com o Tiago Moraes. Ok. Acho que fui eu que escolhi. Era um jogador que eu confesso já estava algo expectante em ver. Já o conheço desde o ano passado. Digamos, avançado extremo. Ou seja, ele também pode jogar a ponta de lança, mas tem ultimamente jogado a extremo. Tem feito jogos muito, muito interessantes. É um jogador muito, muito vertiginoso. Não tem problemas em partir para cima do adversário num para um. E é bastante, digamos, polivalente nas funções que tem. Ou seja, tanto pode ser um jogador preparado para o contra-ataque, como também pode ser um jogador pronto à organização ofensiva, a jogar bem entre linhas e a posicionar-se bem entre os defesas. Não sei, vocês é que provavelmente deverão ter as estatísticas dele mais à mão. Eu tenho certeza que ele já fez pelo menos 2 golos e uma assistência. Tem 20 anos. Tem Espera, 20 eu anos. tenho uma Tem... estatística mais interessante para dizer. Enquanto tu falavas, ele acabou de meter um gol ao Braga. Uau! Foi? Pronto, olha, Foi. perfeito. Perfeito, Uau! muito bem. Mais não Leva digo. 6 jogos, 4 golos. Ou seja, 6 jogos, 4 mais um gol que na época passada toda pelo Leixões em que fez 3 golos, 28 jogos. Portanto, mais um daqueles Exatamente. casos em que eles ah, claramente demonstram uma evolução vertiginosa. Pá, e isto foi épico, ele ter acabado de marcar enquanto E estamos a gravar tem, isto, e Braga. tem enquanto, 20, enquanto estamos a falar, é, acho que é perfeito. Mas tem 20 só, aninhos.
Portanto, E vingou, exatamente. Só para concluir, acho que também há semelhança de um outro Tiago que o ano passado também vingou, nesse caso no Estoril foi o Tiago Gouveia. Acho que o Tiago Moraes também tem todo o potencial para se tornar um grande jogador e claramente saltar para o patamar seguinte. Pá, isto Ah, foi épico e e estava-me a isso foi seguir, muito estava bom, velho. escrito. Passando agora ao certo, Cristo. certo. Desculpa, Se- não sei se Não, querias não, dizer alguma coisa não, sobre o Tiago Moraes. não tenho nada mais a acrescentar ao Tiago Moraes. Acho que é capaz de ser, diria que deste 11 o jogador mais excitante que temos para oferecer. Epá, grande elogio para o Tiago Moraes. Não sei se a namorada dele vai gostar, mas tudo bem. Certo. Do Cristo, Eh, então, chega ao Aroca, do Sporting Rivon, onde faz 34 jogos e 5 golos. Esta época já leva 3 golos em 6 jogos. É verdade que joga consistentemente os 90 minutos, menos no jogo passado contra o Casa Pia, em que jogou apenas 80, mas tem 25 anos, é verdade, já está ali, não é na meia-idade, mas sim, se calhar na meia-idade de uma carreira futebolística. Hoje em dia começam cada vez mais cedo. Mas tem números interessantes também. Num Aroca, lá está, que tem boas peças e em que ele está a saber assentar que nem uma luva. Sim, sim, e acho que de Falcao. não, ok. O Cristo, na verdade, é um jogador que acho que da forma como joga enche o olho. E que, na verdade, apesar de ter chegado apenas esta época à Liga Portuguesa e, na verdade, ter militado essencialmente na segunda Liga Espanhola nos últimos anos, acho que pode ser um jogador de potencial para dar um salto tão grande. É verdade que já tem 25 anos, mas nem todos os jogadores maturam na mesma idade e, como tal, acho que pode ser interessante. É um Em jogador que seis, em, sempre. em É um seis jogador, jogos leva 3 golos. é um jogador que sempre que faz alguma coisa incrível, nós até nos sentimos compelidos a dizer Jesus Cristo, que grande gol. Pois, e com isto acho que podemos passar perfeitamente para a dupla de ponta de lanças que vai encerrar esta nossa previsão. Por Ah, favor. eu peço desculpa pela piada, ou se calhar não peço. É outra vez um jogador do Aroca, o Mujica e o Bozanic. Não sei se a data deste vídeo ainda é o melhor marcador da liga ou não, mas era, quando nós combinámos que o íamos incluir. Se calhar podemos começar logo por ele. Não sei o que é que vocês acham. Bozenic? Bozanic, sim. É o melhor marcador da liga à data deste vídeo, que estávamos a gravar o vídeo. Tem 23 anos. No último jogo, marca Biza contra um debilitado, é verdade, Chaves, mas mesmo assim há mérito para isso, obviamente. É mais um daqueles casos em que claramente ele demonstra uma evolução enorme, porque já tem mais golos esta época em 5 jogos do que na época passada inteira em 23. Tem 5 esta época e 2 assistências. Atenção, ele também providencia assistências. E no ano passado tinha 23 jogos, 4 golos. Portanto, está aqui um talento bruto que eu não sei se em janeiro não está num Porto que costuma vir buscar os pontas de lanças às equipas não quer dizer pequenas, mas às equipas mais humildes deste campeonato, não é? Concordam? Concordo. E confirmo que mantém-se à data de hoje o melhor marcador da Liga com 5 golos, 2 assistências. Sim, Acho que é de facto um jogador diferenciado, e que pode vir a ambicionar mais do que um Boa Vista, sendo que este Boa Vista, não sei se não será Boa Vistão, mas veremos. pois, eu acho que o Bozenic foi uma boa substituição do Peter Musa. Quando foi para o Benfica, acho que foi uma boa contratação e acho que agora está a vingar. Efetivamente, Petar, vamos ver quanto tempo é petar. que vai dar o. Não é Peter Muser, é petar. Hum? É petar, Musa. Ah, é petar, é petar. Sabe Peço que o gajo desculpa. só marca com petardos. Epá, Ah, pronto. Por mim, E por mim acabava entretanto, o vídeo. As sim, pessoas já viram o 11 todo. epá, certo é isso. Não sei se o Mujica, depois disto, alguém tem coragem para falar dele, mas pronto. não, o Mujica tem. O É Mujica de facto, eu acho que junto com o Cristo é capaz de ser dos jogadores mais interessantes deste Aroca. Neste momento leva 2 golos em 6 jogos, mas vemos aqui muita qualidade. Vem também da segunda liga, fez também, tal como Cristo também, fez a sua carreira essencialmente na segunda divisão espanhola. É verdade que na época passada já estava no Aroca, e conseguiu, em 27 jogos marcou 8 golos, mas acredito que se calhar este será o ano de afirmação dele na Liga Portuguesa. vem, Sim, acho que vem vai ser um inclusive grande agora de uma marcador. expulsão. Por acaso não lhe correu muito bem o último jogo em que foi expulso contra o Famalicão. Mas ainda assim não nega nada do que tu disseste. Ele parece-me um avançado, tem 24 anos e parece-me um avançado também a seguir.
Ele inclusive, eu ia dizer, não, mas já ia dizer para isto, porque eu ia dizer que ele tinha marcado na Liga Conferência e no Playoff, mas não marcou. Afinal, não Não marcou. marcou, não marcou. Não. Não marcou. Mas sim, é mais um jogador que Não, desculpa, marcou. Marcou, marcou. marcou. Marcou, Marcou, exato, marcou na marcou primeira mão em no, casa, marcou e exatamente. assistiu na primeira mão. Na segunda Então mão é é que isso. não marcou. Exatamente, eu tinha a impressão que ele tinha feito uma boa prestação, aliás, foi se calhar a melhor prestação dele desde que chegou, e sim, Sim, e é sim. para ter em Sim, conta. acho que ele começou o campeonato muito bem, nos últimos jogos tem vindo a apagar-se um bocadinho, mas acredito que pode saltar aqui um bom jogador. Sim, sim. E acho que à semelhança de muitos outros que temos aqui no plantel, é mesmo uma questão de tempo até eles darem o salto ao próximo patamar. Exatamente. E com diz. Malta, com isto, se calhar terminamos o nosso vídeo de previsão. Digam-nos também quem é que vocês acham nos comentários, quem é que vocês acham que nos faltou, seja aqui, seja nas menções honrosas, quem é que vocês punham. Nós tentámos também olhar à qualidade, sim, mas também à diversidade de equipas. Tentámos que aqui tivessem várias equipas representadas. Não foi possível em todas. Eu acho que estamos aqui a faltar um Moreirense, um Chaves, se calhar, não é? Um Gil Vicente também. Não é que não tenham bons jogadores, nós equacionámos todos os jogadores de todas as equipas, mas foram estes que decidimos, entre todos, colocar no nosso 11 inicial nas menções honrosas. Digam-nos, lá está, quem é que acham que está aqui em falta. E Jesus Cristo está entre nós, ali a extremo esquerdo. Acho que podemos acabar assim e vamos todos mais santos para casa. Não sei. E por favor, ofendam-nos nos comentários pelas nossas péssimas escolhas. Exatamente. Com isto, não se esqueçam de subscrever o canal. Vejam os outros vídeos também nesse mesmo canal. Vejam o nosso canal de TikTok e Instagram.